E é um prazer, meu nome é Gerson, o Jefferson acabou de me apresentar. E hoje nós daremos continuidade à série de sermões baseada na temática, desse mês, que é tão relevante e tão necessária, para o início do ano. Coragem, quando Deus é tudo aquilo que precisamos. E o pastor Jefferson já nos introduziu, já trouxe 2 sermões. O primeiro ele abordou a questão de novos começos, depois ele falou sobre dores, e hoje nós iremos refletir com ênfase em desafios inesperados. Então eu quero te convidar a abrir as Escrituras Sagradas no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 17. Primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 17. E eu quero pedir para que vocês acompanhem a leitura comigo dos versos 45 até o 47. Acho que vai reproduzir aí também. Do verso 45 ao 47. Davi, porém, disse ao filisteu, Golias: Você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você confiou. Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos. Eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu às aves do céu e aos animais selvagens. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor. E Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Amém. Essa é a palavra do Senhor. Curve a sua cabeça, feche seus olhos mais uma vez e vamos orar. Senhor, obrigado, Pai, pela Tua palavra que aqui foi lida. Queremos Te pedir que por meio do Teu Espírito Santo, o Senhor nos guie, nos dê direção e exorte o nosso coração e trabalhe no nosso coração as coisas que o Senhor deseja trabalhar. Fala conosco, Senhor. Estamos sedentos por ouvir a Tua voz e que Teu Espírito sopre e toque, Pai, muitos corações e edifique a Tua igreja. Em nome de Jesus eu oro e agradeço. Meus irmãos, certamente vocês já assistiram o filme A Procura da Felicidade. É um filme premiado, que conta a história de um pai que enfrenta algum dos maiores desafios da vida. É baseado em fatos reais. O nome desse pai é Chris Gardner. Ele foi representado pelo ator, conhecido também, Will Smith. E os maiores desafios que ele enfrentou foi escassez de recursos, rejeição e humilhação. E tudo isso enquanto ele lutava para prover sustento para o seu filho. E ele enfrentou também desafios inesperados. Ele perdeu todos os seus investimentos. E por falta de dinheiro, ele foi despejado da sua casa. Ele passou momentos de privação que ele não tinha nem recurso para comprar comida. E em muitos momentos ele deixou de comer para dar comida e sustento ao seu filho. Ele precisou enfrentar filas intermináveis para conseguir passar a noite em albergues, que é essas casas de abrigos para moradores de rua. Situação terrível esse homem enfrentou. E o filme nos mostra que ele tem uma resiliência impressionante. Mas o ponto é o seguinte: essa resiliência impressionante que ele enfrenta está limitada às forças humanas. Assim como Cris, nós também lidamos com diversos desafios em nossas vidas. Situações que testarão a nossa fé e a nossa esperança. Situações que colocarão em risco as nossas vidas ou a vida de quem nós amamos. Situações em que nós teremos os nossos planos frustrados e que exigirão de nós força e coragem. Então a pergunta que eu faço nesta manhã para a gente introduzir a nossa reflexão é: como nós devemos encarar esses desafios inesperados? Onde encontrar coragem e força diante de tantos dilemas da vida? Os desafios que nós veremos hoje a partir desse texto nos mostram que Deus
Ele é soberano sobre todas as coisas e que ele usa os desafios como uma ferramenta para nos moldar e para trabalhar em nossas vidas e para fazer de nós aquilo que ele deseja. O texto de hoje, nós descobriremos na história de Davi e de Golias que a verdadeira coragem está fundamentada em Deus e não na nossa autossuficiência, não na nossa força. Nós somos pó, viemos do pó, somos frágeis, somos fracos. Nós somos limitados por natureza, isso desde Gênesis 3, quando o primeiro casal caiu diante do Senhor, desobedeceu a Deus e preferiu viver segundo a sua vontade. Embora Davi seja muito conhecido por nós hoje como um rei, aqui nesse contexto, Davi, ele tinha sido um rei, tinha sido ungido rei no capítulo 16. E aí no capítulo 17 ainda ele não era rei. Embora alguns comentaristas vão dizer que inicia-se aqui a fase de transição da monarquia em Israel. A questão é, Davi não era conhecido por sua posição, por sua experiência, pela sua habilidade em batalhas. Davi, ele não era conhecido e inclusive sequer ele estava na batalha. Ele era o filho mais novo de Jessé. Você conhece a história de Davi? E ele ficou em casa cuidando das ovelhas de seu pai. E quando ele foi ao campo de batalha, meus irmãos, ele não foi como um guerreiro, ele foi como um servo. Vamos ler o texto? Mantenha a sua Bíblia aberta, porque no decorrer do sermão a gente vai fazer outras leituras a partir desse texto. Então, leia comigo do verso 17 até o verso 23. Nessa ocasião, Jessé disse a seu filho Davi: pegue uma arroba de grãos tostados e 10 pães e leve-os depressa a seus irmãos no acampamento. Leve também esses 10 queijos ao comandante da unidade. Veja como estão os seus irmãos e traga-me alguma garantia de que estão bem. Eles estão com Saul e com todos os homens de Israel no vale de Elá, lutando contra os filisteus. Levantando-se de madrugada, Davi deixou o rebanho com outro pastor, pegou a carga e partiu, conforme Jessé havia lhe ordenado. Chegou ao acampamento na hora em que o grito de batalha aconteceu. O exército estava saindo para suas posições de combate. Israel e os filisteus estavam se posicionando em linha de batalha, frente a frente. Davi deixou o que havia trazido com o responsável pelos suprimentos e correu para a linha de batalha para saber como estavam os seus irmãos. Enquanto conversava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gate, avançou e lançou o seu desafio habitual, e Davi o ouviu. Quando os israelitas viram o homem, todos fugiram, cheios de medo. Meus irmãos, logo no verso 19, nós podemos já observar que há uma guerra em curso. O exército de Israel está no vale de Elá, lutando contra os filisteus. Os filisteus eram declaradamente inimigos de Deus. Na história do povo de Israel, foi um dos grandes inimigos do povo de Deus. Era um povo forte, era um povo bem armado. E era um povo que habitava as áreas, os terrenos costeiros da terra de Canaã. E eles disputavam por poder e por domínio. E eles desejavam expandir os seus domínios, e por isso o confronto estava acontecendo. Porque eles queriam expandir os seus domínios não para fora, nas áreas costeiras onde eles estavam, mas para dentro, onde vivia o povo de Israel. Do verso 20 ao 23, nós vemos Davi saindo de madrugada, com mantimentos e provisões para levar aos seus irmãos no acampamento. E ele sai de madrugada porque era uma longa viagem. Era aproximadamente 20 a 25 quilômetros de Belém até o vale de Elá. E além disso, Davi percorreu um trajeto que era montanhoso, cheio de vales e precipícios. Então era um caminho duro, um caminho difícil, e provavelmente ele levaria horas para chegar até lá no campo de batalha para poder falar com seus irmãos e servi-los ali. Bom, e aí enquanto ele conversava com seus irmãos e conversava com alguns soldados, ele escuta o desafio do gigante Golias. Ele se depara com um desafio
inesperado. Ele não sabia que Golias estava ali na frente de batalha. E aí nós vemos no texto, lá no verso 8, se você puder ler comigo, Golias fazendo o desafio especificamente para lutar apenas com um homem de Israel. Vamos ler. Golias parou e gritou às tropas de Israel: por que vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu um filisteu? E vocês, os servos de Saul? Escolham apenas um homem para lutar comigo. Agora, quem era Golias, meus irmãos? Não é qualquer um que teria coragem de enfrentar um homem alto. Eu, às vezes, fico do lado do Heitor alguns minutos e já fico com medo. Mas não é todo mundo que teria coragem de enfrentar tamanho desafio. E eu quero ler com vocês, do verso 4 ao 7, uma apresentação que o texto faz do próprio Golias. E de quanto ele era superior militarmente em relação a qualquer soldado ali do exército de Israel. Acompanhe comigo a leitura. Um guerreiro chamado Golias era de Gate, veio ao acampamento filisteu. Ele tinha 2,90 metros de altura. Ele usava um capacete de bronze, vestia uma couraça de escamas de bronze que pesava 60 quilos. Nas pernas usava caneleiras de bronze e tinha um dardo de bronze pendurado nas costas. A haste de sua lança era parecida com uma lançadeira de tecelão e sua ponta de ferro pesava 7,2 kg e seu escudeiro ia à frente dele. Os gigantes intimidam. Os desafios inesperados intimidam também. E qual que foi o resultado aqui, meus irmãos? Depois do desafio lançado ao povo de Israel? Um medo paralisante. O exército de Israel, além de ficar atônitos e apavorados, é o que vai dizer o verso 11, depois no verso 24 vai dizer que o exército de Israel fugiu. Não enfrentou a batalha. Nenhum homem se levantou para lutar contra o gigante Golias. E foi um medo paralisante, sabe por quê? Porque Golias passou 40 dias, de manhã e de tarde, ameaçando o povo de Deus, intimidando o povo de Deus, humilhando o povo de Deus. E ele ficou fazendo isso incessantemente, até que um se apresentasse para lutar com ele. Isso nos mostra, meus irmãos, que desafios inesperados podem paralisar, inclusive, até um exército experiente. Israel já enfrentou outras batalhas até chegar nesse momento, e ainda assim temeu diante de Deus. Além disso, esse texto nos mostra que Davi, ele chega ao acampamento com alimentos e provisões aos seus irmãos, e encontra um desafio inesperado. Mas, além disso, um exército desanimado e um rei que perdeu a sua confiança no Senhor. E o que isso quer dizer para nós hoje? Esse texto, todos esses textos que nós acabamos de ler, nos ensinam que, mesmo que nós sejamos obedientes, cumpramos com os nossos deveres, os comuns, os mais importantes, com toda a responsabilidade que nós temos, com todo o compromisso que nós temos, ainda assim, meus irmãos, nós estaremos sujeitos a desafios assustadores e inesperados na caminhada. E esses desafios, eles nos surpreenderão e testarão a nossa coragem e a nossa confiança. Às vezes, meus irmãos, é fazendo hora extra para cumprir as metas da sua empresa e participando de todas as reuniões e decisões importantes do seu escritório que o desemprego vem e bate à sua porta. Às vezes, meus irmãos, é nos esforçando para manter os nossos filhos em uma escola boa, de qualidade, que a gente recebe um telefonema da direção falando: olha, seu filho foi expulso por mau comportamento. Ou ainda, estando em dia com as dietas e os exercícios, porque a gente cuida bem do nosso corpo, porque a gente se importa com a saúde, com o bem-estar, que a gente passa no médico para fazer alguns exames e recebe um diagnóstico difícil. Esses são os desafios que às vezes a gente tem que percorrer, que a gente tem que lidar. E como nós vamos lidar com tantos desafios? Recentemente aconteceu comigo, com a minha esposa. Em 2023 a gente planejou uma viagem de férias e a gente começou a pagar essa viagem com 1 ano de antecedência, de tanta ansiedade, Não, vai ser a viagem
perfeita. E aí, quando faltava um mês para emitir as passagens e a hospedagem, e a gente ia sair de férias porque já estava programado com a empresa, a gente recebe um comunicado, olha, da empresa, da agência, né? Não vai ser possível emitir as passagens e as hospedagens, e depois de uma semana a empresa lançou um outro comunicado. Estamos entrando em recuperação judicial. Não tivemos reembolso. Perdemos a nossa viagem. Simples assim, a gente vai ter que lidar com esses tipos de desafio, mas uma coisa que a gente não pode nos esquecer é que no meio dos desafios o Senhor está conosco. Então, nós devemos permanecer confiando nele. E essa paralisia do povo de Israel aqui, do rei, nos mostra que eles não encontraram coragem em sua humanidade limitada, mas também eles não buscaram socorro em Deus. Quantas vezes o Senhor já tinha socorrido o povo de Israel? Em quantos momentos, em quantos livramentos Deus foi lá, interviu e lhes deu a vitória? E aqui eles nem se lembraram de buscar socorro em Deus. E por que eles deveriam também buscar socorro em Deus? Porque afinal, o gigante Golias, quando humilhava o povo de Israel e intimidava o povo de Israel, ele estava lidando e humilhando o próprio Deus. Porque o povo pertencia ao Senhor. E no imaginário filisteu, eles entendiam que os seus deuses eram superiores ao Deus de Israel. Meus irmãos, diante de desafios inesperados, nós devemos buscar coragem e socorro em Deus. E entregar os nossos medos a Ele. Então, a via da paralisia não é uma boa opção. Nós devemos confiar e buscar socorro em Deus e prosseguir adiante, lidando com essas questões. Porque Deus exige de nós confiança nele e não perfeição. Então nós podemos dar o primeiro passo e correr atrás. Tomamos o prejuízo, estamos com um diagnóstico difícil, a vida não parou, a gente ainda tem mais um dia. Então Deus está nos dando uma oportunidade para aprender com isso e continuar lutando. Meus irmãos, Deus é maior do que qualquer desafio que nós possamos enfrentar. E ao entregarmos os nossos medos diante dele em oração, nós teremos oportunidade maior para ver o seu agir, seja mudando a situação ou moldando o nosso coração. É isso que os desafios podem nos ensinar e é nessa perspectiva que os desafios são uma ferramenta poderosa nas mãos de Deus. Ele vai moldando o nosso coração e o nosso caráter, a fim de que nós sejamos assim como Ele quer. Qual é a sua vontade para as nossas vidas? Prosseguindo, Davi encontrou com seus irmãos lá no campo de batalha, nós lemos isso. Ele ouviu o desafio do gigante Golias, mas ele teve dúvidas sobre qual seria a recompensa que aquele que aceitasse o desafio do gigante receberia. E a gente pode ler à luz do texto que era riquezas, era filha do rei em casamento e era isenção de impostos. Mas esse interesse de Davi e todas essas perguntas que ele levantou não foi bom aos olhos do seu irmão e nem aos olhos do rei. Vamos ler comigo? Do verso 28 até o verso 33. Quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou: por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e que seu coração é mau. Você veio só para ver a batalha. E disse Davi: mas o que eu fiz agora? Será que eu não posso nem mesmo conversar? Ele então se virou para o outro e perguntou a mesma coisa. E os homens responderam-lhe como antes. As palavras de Davi chegaram aos ouvidos de Saul, que o mandou chamar. Disse Davi a Saul: ninguém deve ficar com medo ou com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá e lutará com ele. Respondeu Saul: você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Você é um rapaz e ele é um guerreiro desde a mocidade. Observe comigo, meus irmãos, que Eliabe, o irmão mais velho de Davi, ele se esconde atrás da sua
covardia, questionando as intenções de Davi ao conversar com os soldados e levantar todas essas questões, acusando ele de arrogância e descuido. E observe também no verso 33 que Davi, ele despreza a capacidade de Davi, que Saul despreza a capacidade de Davi, perdão, por causa da sua juventude. E nós, muitas vezes, meus irmãos, em nossas vidas, vamos ter que lidar com vozes de desprezo, com vozes de maldade, com vozes de rejeição. A questão é que essas palavras, elas podem minar, afetar a nossa confiança. Mas, diante disso, nós devemos resistir ao mal e continuar confiando que Deus está conosco em todos os momentos, cuidando de nós. É isso que Davi responde para Saul, depois de Saul menosprezar a capacidade deles. Acompanhe comigo no verso 36 a 37. Teu servo pôde matar um leão e um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois ele desafiou o exército do Deus vivo. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, e me livrará das mãos desse filisteu. Observe que Davi, em nenhum momento ele fala, eu vou dar conta, eu tenho condições, eu tenho habilidade, eu tenho... Na verdade, não. Davi, ele coloca na conta de Deus. Olha, ele desafiou, não foi a mim, não foi o exército de Israel, mas o próprio Deus. E se Deus ele nos livrou até aqui, ele vai nos livrar também diante dessa batalha. Então, essa resposta de Davi revela para nós hoje, meus irmãos, que além da coragem de Davi estar fundamentada em Deus, mesmo diante de desafios inesperados, esse texto também nos revela que Deus está lhe concedendo uma coragem que resiste ao desprezo e que recorda do cuidado de Deus em todos os momentos, inclusive em momentos passados. E ao recordar de livramentos passados, Davi está nos ensinando, pela própria palavra de Deus, de que qual deve ser a base para a gente lidar com os nossos desafios no presente e no futuro. Foi o mesmo Davi que disse lá no Salmo 23, verso 6, sei que a bondade e a fidelidade do Senhor me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Deus, ele demonstra a sua fidelidade, a sua bondade, mesmo quando as circunstâncias são assustadoras, são apavorantes, e mesmo quando a gente está lidando com desafios inesperados. Imagine comigo um alpinista que já subiu várias vezes umas montanhas, usando as mesmas cordas e o mesmo equipamento em todas essas escaladas. Ele tem mais coragem para enfrentar novos desafios, por quê? Ele já experimentou a confiança que esses equipamentos podem trazer. E nós também podemos confiar no Senhor para os desafios do presente e para os desafios do futuro. Por quê? Nós já experimentamos a bondade de Deus, a fidelidade de Deus. Quantas vezes Deus já não nos livrou? E se nós estamos aqui hoje é porque o Senhor está nos sustentando. Então, o que nós temos que fazer diante de desafios inesperados, meus irmãos? Além de confiar e fundamentar a nossa coragem nele. Recordar os livramentos que Deus já nos deu. Quantas e quantas vezes o Senhor nos chegou com a provisão na última hora, quando a gente pensou que estaria tudo perdido. Nós devemos reconhecer no ordinário da vida os sinais de que Deus está cuidando de nós em todos os momentos. Por quê? Isso nos levará a cultivar gratidão. Nós temos que dar graças em todos os momentos. É esse o ensino do apóstolo Paulo no Novo Testamento. E ser gratos e alegres apesar das circunstâncias. A conta não fecha às vezes, né? Porque a gente vai lidar com o desafio e isso vai nos dar medo, nos provocar pavor. Mas diante de Deus, o povo que vive debaixo da graça e da misericórdia do Senhor, é esse povo que se alegra e se contenta no próprio Deus diante de qualquer circunstância. Então, você se lembra quantos livramentos Deus já te deu no caminho até o seu trabalho?
Você se lembra quantas vezes você passou, pegou uma enchente, achou que seu carro se perderia, que talvez você se perderia também, morreria na situação, principalmente quem mora em São Paulo, quem trabalha lá para o centro, que teve que enfrentar o caos dessa semana. Acho que alguns de vocês que sorriram aí já viram, né, o que aconteceu durante essa semana. E muitas pessoas sobreviveram, mas porque foi a boa mão de Deus cuidando e livrando esse povo. Quantas vezes, meus irmãos, você orou? Você dormiu chorando e recebeu uma ligação no outro dia, trazendo a solução que você nem esperava. Isso tudo é cuidado de Deus. Quantas vezes você orou para que Deus ele cuidasse do seu filho? Porque você estava preocupado com os caminhos que ele estava tomando, seu filho ou sua filha. E aí hoje, seu filho ou sua filha está aqui sentado, servindo a Deus, servindo pessoas. Quantas vezes? Se fosse minha mãe aqui, ela daria esse testemunho sobre minha vida. Porque eu sou um improvável de Deus, assim como nós vemos na palavra muitos outros improváveis. Aliás, o próprio Davi era um improvável de Deus. Então faça esse exercício comigo, meus irmãos. Recorde o cuidado de Deus. Antes de pedir qualquer ajuda, seja grato pelo que Ele já fez por você. Um emprego, um contrato com um grande cliente, seja grato, um contrato que você nem esperava e você fechou e veio trazer a provisão necessária para você conseguir pagar suas contas do mês e se alimentar e pagar os seus boletos, né? A cesta básica inesperada ou a paz que Deus tem te dado em meio ao caos. Use essas lembranças, meus irmãos, para continuar lidando com os desafios. Ele cuidou de você no passado e continua cuidando de você no presente. E cuidará no futuro. E eu não estou dizendo que o processo vai ser fácil, porque o processo é difícil. Todos nós aqui temos histórias diferentes, situações diferentes para lidar. Mas Deus nos encoraja hoje, por meio da sua palavra, a confiar nele, a resistir ao desânimo e a recordar de tudo aquilo que ele já fez sobre nossas vidas. E a palavra de Deus, ela nos ensina aqui com essa vitória, né, que inclusive não tem nenhuma explicação, foi um fenômeno milagroso e extraordinário. Davi, um baixinho, né, de boa aparência, ruivo e tudo mais, vencendo Golias, mas a história está nos dizendo aqui que foi algo extraordinário que aconteceu. Davi não tinha condições nenhuma, e o texto está nos ensinando o quê? Que da perspectiva do céu, seja lidando com qualquer desafio, tudo está saindo conforme o esperado, conforme os propósitos de Deus para nós. O apóstolo Paulo vai dizer isso em Romanos 8:28, né? Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e que vivem segundo o seu decreto. Então tudo está indo conforme o planejado. Deus não perdeu o controle, Ele continua soberano sobre as nossas vidas. Prosseguindo, após Davi resistir ao desânimo, ao desprezo, e recordar os desafios que já enfrentou, Deus já livrou ele do urso e do leão. Saul autoriza ele ir para a batalha e deseja que Deus esteja com ele. Mas Saul ele tenta dar uma ajudinha para Deus. Saul empresta uma armadura para Davi. Uma armadura que não lhe servia e com a qual Davi não estava acostumado a trabalhar. Davi era pastor de ovelhas, Davi não era guerreiro. Por isso, eu disse no início, né, que Davi, além de encontrar um exército desanimado, ele encontrou um rei que perdeu a sua confiança no Senhor. Mas Davi rejeita, inclusive, a armadura do rei Saul. E ele decide trabalhar com aquilo que ele tinha costume. Era simples. Um cajado, uma pedra e uma funda. Mas, acima de tudo, ele parte para esse grande desafio em nome do Senhor, confiando no Deus que é soberano sobre todas as coisas. Leia o texto comigo, dos versos 38 ao 40 e depois do verso 45 ao 47. Verso 38. Saul vestiu Davi com a sua própria túnica, colocou-lhe uma armadura e lhe pôs um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumado com aquilo. E disse a Saul, não consigo andar com isto, pois não estou acostumado. Então tirou tudo aquilo e em seguida pegou seu cajado.
Escolheu no riacho 5 pedras lisas e colocou na bolsa, isto é, no seu alforje de pastor. E, com a tiradeira na mão, aproximou-se do gigante filisteu. Verso 45. Davi, porém, disse ao filisteu: Você vem contra mim com espada, com lança, com dardos. Mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos. Eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu às aves do céu e aos animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor, e Ele entregará a todos vocês em nossas mãos. Observe, meus irmãos, nessa porção que nós acabamos de ler, que Davi, ele não esperou os melhores recursos ou decidiu esperar as melhores estratégias para agir, para dar o primeiro passo. Ele age confiando em Deus, confiando que Deus estava presente. E além disso, ele revela que ele tinha plena convicção de que o resultado da batalha não estava nas mãos dele, mas estava nas mãos do Senhor. Dependia não dele, mas da provisão divina. E essa é a grande questão. Quando a gente lida com os desafios do ordinário da vida, a gente tem que pensar que tudo está nas mãos de Deus e que o resultado pertence a Ele. Por isso que Ele vai pedir para a gente, por meio do apóstolo Paulo, lá em Filipenses capítulo 4, de que a gente tem que entregar a Deus todas as nossas inquietações. A gente não vai conseguir resolver tudo e dar conta de tudo com a força do nosso braço. Depende mais da provisão divina do que da nossa própria força. Esse texto, parece que está muito conectado com as histórias que estão lá no Novo Testamento também. E grandes ensinamentos a gente pode extrair dele. Meus irmãos, a funda era uma arma simples. E com certeza subestimada por muitos soldados ali naquele campo de batalha. O próprio Golias subestima a forma com que Davi se apresenta, se aproxima dele. Leia comigo no verso 43. Por acaso eu sou um cão? Para que você venha comigo com um pedaço de pau? Ele está zombando de Davi. Quem é você, Davi? O que você está achando? Você viu toda aquela descrição sobre a armadura de de Golias, a sua altura, a sua força, a sua imponência. E olha a descrição de Davi. Ele foi com uma funda, um cajado, e algumas pedras para essa batalha. E aqui nós podemos extrair, meus irmãos, uma verdade maravilhosa. Que quando as nossas fragilidades estão nas mãos de Deus, Ele pode usar qualquer ferramenta, habilidade ou circunstâncias para cumprir os seus propósitos em nossas vidas. Ele usa as nossas fragilidades, Ele usa a nossa simplicidade, porque os propósitos dele são maiores do que a gente mesmo entende. Não é conforme a nossa força, é conforme a providência e a provisão dele. Nada é insignificante nas mãos de Deus. É isso que o texto está nos ensinando aqui. E, sinceramente, que verdade maravilhosa, que encorajamento nós estamos recebendo hoje para as nossas semanas, para os desafios que nós temos no presente e para aqueles que virão no futuro. Você confia que Deus ele pode usar a sua fragilidade? Já parou para pensar nisso? Que Ele pode usar os seus recursos simples? Da maneira como você sabe falar, da maneira como você sabe agir. Ele pode usar você da maneira como você é, para a sua glória. É Deus que faz, é Deus que escolhe os improváveis e faz grandes coisas. Davi é um improvável que fez grandes coisas. Mas por quê? Por causa da boa mão de Deus que estava sobre ele. Muitas vezes, meus irmãos, nós buscamos soluções grandiosas, estratégias perfeitas, e não há nada de errado com isso. Mas nós não podemos nos esquecer que em todos os desafios, Deus ele nos chama para usar exatamente aquilo que temos. Ele nos chama da maneira como nós somos, por mais simples que pareça. Para quê? Para nos ensinar a depender dele. Nós devemos depender do Senhor. Eu me lembro quando, numa outra comunidade que eu fazia parte, na qual meu pai era presbítero ainda, ele era regente dos irmãos. E eu, tímido do jeito que sou, não sabia nem falar, e aí meu pai recebeu um convite para pastorear numa igreja lá no Itaquá. E aí, meu pai chegou até a mim e falou: Gerson,
você vai precisar encarar um desafio aí. Eu falei, o que você está arrumando para mim, né? Aí ele falou, você vai ter que assumir a regência do grupo de varões lá da igreja. Meus irmãos, eu não sabia reger. Eu não sabia nem falar. E aí, de repente, eu me vi nessa responsabilidade de ter que reger um grupo de 40 irmãos. E meu pai, ele saindo pela tangente, ele fugindo e deixando o B.O. na minha mão, por assim dizer, né? E ele falou, você vai ter que encarar. E eu falei, meu Deus, eu tenho que honrar meu pai, né? Porque é isso que a Bíblia diz, eu tenho que ser obediente a Deus. E eu acabei aceitando essa oportunidade. Eu me lembro das primeiras vezes que eu fui reger. Meu Jesus, a minha perna balançava, meu corpo ficava mole. Os irmãos não sabiam nem o que tinha que fazer porque eu esquecia. Eu ficava tão nervoso que eu esquecia de reger. E eu não dava entrada para os irmãos e a gente usava playback e sempre descompassava a coisa, sabe? E aí eu tinha que voltar o playback várias vezes lá com o menino do som. O Valdir ia sofrer na minha mão se que a gente usasse o playback. Mas enfim, eu tive que assumir esse desafio. E meus irmãos, com a experiência, da forma simples que eu sabia fazer, eu fui, aos poucos, crescendo nisso. E aí eu fui aprendendo algumas coisas e me vi, aprendendo com um desafio. E hoje, tem um irmão que eu vou convidar para vir aí, para vocês conhecerem qualquer dia, ele foi meu líder lá, e ele vai dizer, que eu fui um bom regente, só na opinião dele, mas enfim, foi a graça de Deus sobre minha vida. Assim como um ferreiro, ele forja um metal no fogo, para moldar e fortalecer o metal, Deus, ele usa as nossas fragilidades, mesmo em meio a desafios inesperados, para moldar o nosso caráter e fortalecer a nossa confiança nele. É tudo isso que a gente tem extraído dessa palavra maravilhosa. Então, tenha coragem. Se mesmo diante dessas verdades, você considerar que é improvável que você consiga lidar, meus irmãos, saiba que Davi era um improvável de Deus. Eu e você também somos improváveis de Deus. E é Deus que nos chama e usa a gente mesmo em nossas fragilidades e dificuldades. Então, não dependa de você apenas. Dependa primeiro de Deus. E faça o que estiver ao seu alcance, da maneira como você consegue fazer. E faça hoje, mas descanse. Por quê? O resultado pertence ao Senhor. É no final que Deus, ele vai estabelecer os seus propósitos e dar a resposta do que ele deseja para nossas vidas, porque nós não sabemos de todas as coisas. Então confie que Deus estará cuidando do resultado para a sua glória, para cumprir os seus propósitos e os seus sims para a nossa vida. É o que diz, por exemplo, o teólogo canadense D.A. Parker, que já está com o Senhor. Ele fala o seguinte: a verdadeira coragem cristã confia em Deus para o impossível, mas age no que é possível. Faça o que está ao seu alcance. Meus irmãos, eu nem sei quanto tempo eu tenho aqui ainda, mas vocês se lembram que lá no início eu disse que Davi, ele foi até o campo de batalha, não como um guerreiro, mas como um servo? Sua atitude e a sua coragem apontam, na verdade, para um Davi maior. Para um Davi que veio ao mundo como servo e venceu o maior inimigo da humanidade, o pecado e a morte. Eu estou falando do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Enquanto Davi libertou Israel de um desafio temporário, Jesus, ele nos trouxe libertação de um desafio eterno por meio da sua morte e morte de cruz. Não estava nas nossas mãos, mas o próprio Jesus, ele tomou, veio nos servir, e ao morrer, ele transformou o símbolo de derrota em vitória e redenção. Então, meus irmãos, Jesus é um fundamento da nossa fé, fonte da coragem que nós precisamos, da força que nós precisamos e da paz que nos capacita a enfrentar os desafios da nossa vida com confiança. É em Jesus que nós podemos, entregar todas as coisas, porque Ele garantiu para nós a maior vitória de todos, para um desafio que eu e você não tínhamos condições nenhuma mesmo de encarar. O Chris Gardner, que nós citamos lá atrás, ele descobriu que a verdadeira felicidade não estava apenas em superar desafios,
mas na perseverança. E eu friso aqui novamente, mas isso está limitado às forças humanas. Por quê? Perseverar no mundo sem Deus revela uma falsa esperança. Só em Jesus nós temos fé e esperança para qualquer dilema, para inclusive o maior problema da humanidade, o pecado e a morte. Meus irmãos, hoje nós aprendemos que a verdadeira coragem vem de Deus e que Ele é tudo o que nós precisamos. E Deus nos chama a ter uma coragem, mas uma coragem caracterizada por uma confiança nele, mesmo diante de desafios inesperados. Para uma coragem que resiste ao desprezo, ao desânimo e recorda do cuidado de Deus em todos os momentos, inclusive em momentos passados. Uma coragem que age sabendo que Deus ele usa até mesmo as nossas fragilidades. E uma coragem que confia que o resultado da batalha pertence a Deus, pertence a Ele. Quais são os desafios que você tem enfrentado hoje? Problemas financeiros, emocionais, espirituais? Lembre-se, Deus está contigo na batalha. Ele está presente na sua criação, porque Ele é imanente. Ele está conosco em todos os momentos. Então, meus irmãos, confie nele. Resista ao desânimo e haja com fé. Se você assim crê e recebe essa palavra em seu coração, curve a sua cabeça, feche os seus olhos e ore comigo. Senhor, obrigado pela tua palavra que é poderosa e eficaz. Senhor, que a tua palavra como semente, ela semine os nossos corações, que ela germine, que ela produza frutos e frutos para a tua glória. Que nós possamos expressar essa coragem fundamentada em Ti no decorrer das nossas semanas, Pai. Pai, sabemos que nós somos fracos, mas nós confiamos em Tua força. Nos dê coragem, Senhor, para enfrentar os desafios que nós teremos ou temos pela frente. Ajuda-nos, Senhor, a lembrar das vezes em que o Senhor nos livraste. Tantas coisas, Pai, tantos testemunhos. E nos dê, Pai, a fé necessária para confiar que Tu está conosco em todos os momentos. Senhor, é em nome do Teu Filho amado Jesus que eu oro, que eu agradeço. Obrigado, Senhor, pela cruz e pela Tua redenção sobre nossas vidas. Amém.